Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo do livro A Gênese de Allan Kardec. Comigo, Eduardo Araújo, porque o nosso André Afonso Monteiro está de férias em Cancún, naquelas praias belíssimas, e deixou aqui essa missão para mim e para ela. Maria de Fátima Miranda, seja bem-vinda. Que Jesus nos conduza, muita paz. Então, nas férias do André, vamos nós aqui gravando esse programa importantíssimo, que é o estudo do livro A Gênese. Nós estamos no capítulo 1, que é o caráter da revelação espírita, e no item 10, onde Allan Kardec diz o seguinte: só os espíritos puros recebem a palavra de Deus, com a missão de transmiti-la, mas sabe-se hoje que nem todos os espíritos são perfeitos, e que existem muitos que se apresentam sobre as falsas aparências, o que levou João a dizer: não acrediteis em todos os espíritos, vede antes se os espíritos são de Deus. Aqui é um parágrafo importantíssimo, né, que Allan Kardec nos traz a reflexão de que somente os espíritos puros recebem a palavra de Deus. O que isso quer dizer? É mais ou menos o que Jesus disse no Evangelho: eu e o Pai somos um. É muito difícil para nós compreendermos essa relação dos espíritos puros com a divindade, porque nós não temos sequer condições de compreender Deus em sua profundidade. Os próprios espíritos dizem que o máximo que nós podemos saber e compreender é que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Isso está lá no livro dos Espíritos, a pergunta de número 1, que é Deus. Mas quando nós aprofundamos nos atributos de Deus, quando nós tentamos aprofundar na essência de Deus, os espíritos dizem que nós não temos condições ainda de compreender. Por que não temos? Porque somos espíritos ainda de terceira ordem. Isto é, somos espíritos ainda muito inferiorizados, que mal conseguem dar conta da própria vida, quanto mais compreender os mistérios da divindade. Só conseguiremos chegar a esse entendimento quando estivermos na madureza espiritual, quando chegarmos na condição de espíritos puros. Até lá, o aprendizado é constante. A gente faz a comparação, como falamos em programas anteriores, com um aluno. Uma criança que está aprendendo a ler e escrever, ela não tem condições de compreender cálculos matemáticos complexos, questões de física, química. Por quê? Ela é apenas uma criança, ela está aprendendo ainda. Nós seríamos comparados a uma criança e que não teríamos ainda condições de compreender como os espíritos puros compreendem. Eles não chegaram a ser espíritos puros do dia para a noite, nem foram criados puros. Fizeram toda a sua caminhada evolutiva até chegar em tal condição. Condição essa que nós chegaremos também, Maria de Fátima Miranda. Não sei quando, nem sei como. Não, estamos a caminho da luz. Aí nos lembramos, porque Kardec organizou a escala espírita no Livro dos Espíritos, porque ele foi o próprio Kardec. A partir da questão 100 ali. É da 100 a 112 a 113, que ele vai falar das várias ordens de espírito. E quando ele vai falar dos espíritos imperfeitos, que somos nós, ele vai falar dos pseudo-sábios, que são aqueles que pensam saber algo que não conhecem ainda e se iludem pelo pouco que julgam entender. E é interessante que essa citação de João, na primeira epístola dele, capítulo 4, versículo 1, é justamente no capítulo que ele vai falar do anticristo. Olha só, é interessante nós pontuarmos isso, porque nós vamos observando o encadeamento do conhecimento espiritual que Jesus envia à Terra.
Cada coisa no seu ponto, na sua hora, para ser parte de um alicerce. Porque quando João, na sua epístola, escreve no capítulo 4, amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Olha, João estava falando à época de Jesus. E ele estava falando dos falsos profetas. Mas aqui tem um componente novo que o futuro é que ia mostrar. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Olha, não se conjecturava que um dia ia se duvidar de que Jesus tinha realmente vestido um corpo de carne. João, contemporâneo de Jesus, aprendeu com ele, bebeu na fonte, da adolescência até o último dos seus dias, com fidelidade a Jesus. Mas, com a sua sensibilidade mediúnica muito bem inspirado, e podemos afirmar sem medo de errar, que quem inspirava João era o próprio Jesus, pela ligação, pela intimidade que eles tinham com o outro, não é? A proposta de Jesus, que sejamos um com ele, assim como ele é um com o Pai, porque dentre os 12 apóstolos, João foi o único que desde o princípio tinha uma unidade com Jesus. Nunca ficou conflitado com a mensagem do Cristo, nunca teve dificuldade, nunca teve dúvida em relação ao que ouvia de Jesus. E é ele que vai, sob inspiração do Cristo, já prever o que aconteceria nos nossos dias. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir. E eis que está já no mundo. Interessante, que era o espírito da dúvida, da discórdia, da separatividade dentro da proposta do bem do Evangelho do Cristo na Terra. E estudando a doutrina espírita, nós sabemos que no movimento espírita, por um período, houve aquela ideia de que Jesus não teria vindo com um corpo de carne, mas sim com um corpo fluídico. Nós sabemos que Kardec soube administrar muito bem esse momento. Porque a pessoa que foi o instrumento dessa ideia foi contemporâneo de Kardec. E Kardec, em momento nenhum, desconsiderou, desrespeitou o Roustan. Ao contrário, falou, olha, tudo que está nos 4 tomos poderia se resumir em um, porque houve muita repetição, mas a ideia fundamental, quando Kardec não polemiza, é porque nós vamos observar que o nosso corpo físico é um feixe de energia. Então, se nós formos esmiuçar a nossa condição de corpo físico, aqui é fluido vital também. As nossas células são condensadas num corpo material, no corpo de carne, mas a carne também, ela passa por essa organização fluídica. Acontece que a ideia é que Jesus não teria vestido um corpo de carne biológico semelhante ao dos seres humanos na Terra. E nisso é que João fala que essa é uma ideia de quem nega que Jesus veio em carne. Kardec não polemizou porque tudo é energia. Tudo é condensação do fluido cósmico universal, mas carne é carne, não é? É interessante, por isso que nós fomos intuídos a ver essa partezinha aqui do capítulo 4, porque já é João prevendo o que nos nossos dias nós veríamos. Nós estamos aqui no capítulo 1, item 10, do livro A Gênese, e Kardec diz aqui também que ele coloca, sabe-se hoje que nem todos os espíritos são perfeitos, porque havia muito aquela ideia da igreja, né, que era uma ideia predominante, que haviam os anjos e os demônios. Sim. Ponto final. Né? E as almas do purgatório. E as almas do purgatório, que era o povo que estava lá no sofrimento, né? E a questão do julgamento, do céu, do inferno, era a ideia predominante. E os espíritos vêm dizer que não era bem assim. Havia uma escala espírita, desde espíritos primitivos, passando pelos espíritos como nós, em provas e expiações, depois os bons espíritos, os espíritos felizes, até chegar aos espíritos puros, que é a condição de Jesus e de muitos outros espíritos, que seriam, né, os chamados anjos, arcanjos, aí podemos dizer assim. E aí Kardec começa a trazer algo muito importante, que aqueles espíritos que não são perfeitos, que estão em evolução, muitos são espíritos enganadores, né? Por isso que o apóstolo João já chamava a atenção nesse sentido. É claro que tem as questões de traduções bíblicas, tudo, mas João deixa claro, não creiais em todos os espíritos. Por quê? Tem espíritos que são espíritos realmente mistificadores, enganadores, espíritos que falam
até com uma linguagem para tentar justamente enganar. Eles falam coisas boas, né? Usam o nome de Deus, mas por detrás da fala deles tem armadilhas, tem ideias errôneas, equivocadas, e nós vemos isso acontecer, infelizmente, muito a miúde. Então, esse alerta aqui serve para todos nós, né? Você que é nosso ouvinte, cuidado. As pessoas são muito crédulas. Porque o médium tal, o espírito tal disse tal coisa. A gente tem que ouvir com todo respeito, né? Eu sempre digo isso, eu escuto a palavra de qualquer espírito, através de qualquer médium, com todo respeito. E lembro sempre da recomendação do Espírito Emmanuel ao médium Chico Xavier, que eu acho que essa recomendação tem que valer para todos nós que estamos aqui, vocês que estão nos ouvindo. Qual foi a recomendação do Espírito Emmanuel? Ele disse para o Chico: Chico, se algum dia eu te disser qualquer coisa que vá contra o que Jesus ensinou e o que Kardec nos trouxe, me esqueça, fique com Jesus e fique com Kardec. Então, gente, nós podemos ouvir tudo. Veja tudo e retenha o que é bom, disse o apóstolo Paulo. Então a gente vai chegar muitas informações. Hoje em dia na internet você observa diversos médiuns trazendo diversas revelações, previsões. E eu escuto tudo, observo, né, e procuro analisar dentro de uma coerência com aquilo que eu estudo no Evangelho de Jesus e na doutrina dos Espíritos codificada por Allan Kardec. Muita coisa eu confesso para vocês que eu deixo de lado, porque assim, é apenas uma informação. Eu vejo espíritos, né, prevendo catástrofes, coisas horríveis. Pode acontecer? Pode. Né? Nós estamos em plena transição planetária e nós sabemos que é um momento de grandes mudanças no nosso planeta. Sim. Mas será que o espírito superior iria ficar aterrorizando pessoas, Maria de Fátima Miranda? Trazendo previsões catastróficas? Eu não acho porque isso. Ia nos levar ao desespero, não é? Olha, o médico... Fala perto no microfone, a Luísa Guigina. Não, deixa a Heloísa quieto. Olha só, se você chega no consultório, quando você entra, aí o médico olha pra você, não tem jeito, não vou nem atender você, vai morrer. Acabou. Eu já morri ali mesmo. Entendeu? Ainda que o médico vai, ele atende, ele conversa, ele faz uma avaliação psicológica do paciente, ele vê o nível de maturidade, de resiliência, de aceitação, vai conversando, aí prescreve os exames, diante dos exames, fala, olha, realmente tem coisas aqui que a gente tem que tomar cuidado, tal. Aí faz novos exames, inicia o tratamento, e sabe que o tratamento às vezes não vai chegar ao final, mas ele vai, olha, é o último recurso que nós temos para lidar com isso. Chama a família e conversa, né? Fiquem atentos porque realmente não tenho mais o que fazer. Mas se o paciente chega, ele observa o que o paciente já traz, e diz, vai morrer, não tem tratamento para isso, é só gastar dinheiro, então o espírito superior não age assim, o médico responsável não age assim, né? Olha, nós quando vamos fazer curso de enfermagem, eu fiz um curso de enfermagem e agradeço muito às minhas professoras, porque elas nos alertavam o seguinte, quando vocês chegarem próximo a um leito, especialmente no CTI, tomem muito cuidado com o que vocês falam, porque o paciente está, a audição é o último sentido que o paciente perde, e ele pode estar acompanhando tudo que vocês falam, pode se sentir constrangido ou desesperado. Esses cuidados nós temos da nossa imperfeição, imagina o espírito superior. Então é isso, o espírito superior, verdadeiramente superior e bom, ele não vai ficar trazendo notícias catastróficas. Eles são muito moderados nas palavras, nas recomendações. Então é importante que seja na internet, você viu um vídeo de um médium falando alguma coisa, ou você leu algum livro com alguma questão mais diferente, leia com cuidado, leia com reservas, né? Leia em oração, procure conciliar essa leitura, essa informação, aquilo que os espíritos nos trazem através da obra de Allan Kardec. São espíritos superiores, né? São espíritos que houve toda uma preparação, onde Jesus estava à frente desse trabalho, né, do Consolador prometido. Lembre-se do Evangelho do Cristo, para que você não fique desesperado, amedrontado,
com determinadas informações que chegam por determinados médios através de alguns espíritos. Dito isto, né, vamos dar continuidade. Você que está chegando agora, o programa é Luz na Penumbra, estudo do livro A Gênese de Allan Kardec. Eu sou o Eduardo Araújo, estou com a Maria de Fátima Miranda. André Afonso Monteiro está aí de férias, volta brevemente. Nós estamos no capítulo 1, o caráter da revelação espírita, e o item é o item 10. Tá? E nós já lemos aí o primeiro parágrafo do item 10, vamos ao segundo parágrafo. Allan Kardec diz: pode, pois, haver revelações sérias e verdadeiras, como há revelações apócrifas e mentirosas. Então ele volta a confirmar aí que dentre as revelações que chegam dos espíritos, tem revelações que são sérias e verdadeiras, mas também tem as revelações mentirosas, falsas. E ele diz: o caráter essencial da revelação divina é o da eterna verdade. Toda revelação eivada de erros ou sujeita a modificações não podem emanar de Deus, Maria de Fátima Miranda. Pois é, nós temos que compreender que os médios, eles são diferenciados, ainda que tenham a mesma faculdade, não é? Cada médio, quando vai ser instrumento de um espírito, oferece naquele momento a sua própria bagagem. As vibrações que ele carrega, o conhecimento que ele vai reunindo. Então, é por isso que, assim como na escala espírita tem espíritos de diferentes ordens, na reunião mediúnica e no movimento da humanidade terrena existem instrumentos diferenciados. É por isso que nós vamos encontrar em sociedade, não vamos encontrar o homem hipócrita, não vamos encontrar o homem que não tem caráter, não vamos encontrar aquele que já é mais ajustado, o homem de bem. Assim também é dentro desse momento em que nós, encarnados, seremos instrumentos nesse intercâmbio. A sintonia, se Miranda não tem ética, não tem respeito à vida nem a ninguém, ela não tem espaço para uma sintonia com espíritos que têm ética, respeito à vida e amam ao próximo. E Kardec continua: é assim que a lei do decálogo tem todos os caracteres de sua origem, enquanto outras leis mosaicas, essencialmente transitórias, muitas vezes em contradição com a lei do Sinai, são obra pessoal e política do legislador hebreu. Com o abrandamento dos costumes do povo, essas leis por si mesmas caíram em desuso, ao passo que o decálogo ficou sempre de pé, como farol da humanidade. O Cristo fez dele a base do seu edifício, abolindo as outras leis. Se estas fossem obras de Deus, seriam conservadas intactas. O Cristo e Moisés foram os dois grandes reveladores que mudaram a face do mundo, e nisso está a prova da sua missão divina. Uma obra puramente humana não teria tal poder. Então Kardec traz aqui um exemplo muito bom, que é a própria questão das leis mosaicas, né? Nós sabemos que as leis mosaicas eram muito duras e havia muita contradição naquele momento, porque havia a lei civil e a lei divina, que foi trazida pelo legislador hebreu, aí, Moisés, a lei divina no decálogo, os 10 mandamentos, e a lei civil instituída por ele. Mas como ele precisava que o povo respeitasse as leis civis, ele dizia que elas também eram divinas. Sim. Né? E aí você via contradições, onde dizia que nos 10 mandamentos diz não matarás, e a própria lei civil dele tinha pena de morte, sim, tinha apedrejamento, né? Mulheres que eram pegas em adultério eram apedrejadas, e muitas outras leis muito pesadas, muito duras, para conter um povo muito ignorante. E aí, Miranda, esse exemplo de Kardec é fantástico, né? Mostrando que Jesus, ele reconhece os 10 mandamentos, ele reconhece o decálogo, mas ele vem abolir aquela lei civil que era muito dura e que era tida também como uma lei divina. O próprio Cristo fala: não vim derrogar a lei nem os profetas, mas dar cumprimento. Quer dizer, a lei divina, que é o decálogo,
né? E os profetas, que são aqueles que não eram os falsos profetas, eram aqueles que profetizavam a chegada do Messias e narrava com detalhe como seriam os dias do Senhor, Isaías, Jeremias, né? E outros dentro do Antigo Testamento. Aí nós vamos observar que ele vai falar da lei civil, que foi organizada para... essas leis foram elaboradas para uma necessidade de organizar a sociedade que se formava com aquela turma que tinha saído do Egito. E ele vai dizer para nós que a lei civil, ela varia de região para região, de cultura para cultura, de país para país. Mas a tendência é que, no planeta Terra, gradativamente, as leis civis vão se ajustando, porque no mundo de regeneração, as leis civis que regem as nações vão naturalmente se aproximando da lei divina, porque vai ser espelhado. Entendeu? Quem vai compor o mundo de regeneração? O que é que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos buscando e desenvolvendo recursos para nos educar, não é? Para compreender melhor Deus, a vida e a oportunidade que cada um de nós tem. Isso significa o quê? Esforço de moralização. Então, nós nos moralizando, nós vamos nos tornar pessoas melhores em sociedade. E o homem de bem, ele vai elaborar leis que sejam coerentes e justas. Por isso, elas vão espelhar a lei divina. Nós vamos lembrar que o homem de bem é aquele que, na hora das suas escolhas, ele escolhe algo que é bom não só para ele. O homem de bem, verdadeiramente, quando ele vai fazer uma escolha, ele reflete no que aquela escolha dele vai reverberar na sociedade. E se aquela escolha que ele está fazendo, ela pode ser universal. Se aquela escolha pode ser universal, é por isso que os Espíritos falam no Evangelho segundo o Espiritismo, que o homem de bem é o que vive a lei de justiça e caridade na sua maior pureza, porque ele é coerente com o bem. Ele não visa só o bem dele mesmo, não é? Ele não é conveniente. E nós precisamos nos vigiar diariamente, porque nas escolhas nós refletimos aquilo que nos beneficia primeiro. Então, nesse ponto, nós somos maus, porque o homem mau é aquele que escolhe o bem em benefício próprio. E aqui a gente vê, né, nos 10 mandamentos, situações em que Jesus vai chancelar plenamente. Que ele diz, não matarás, honrar pai e mãe, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Tem algumas traduções que são diferentes da Bíblia Católica, né, as ordens aí, e a forma como são colocados, mas Jesus, ele vem chancelar esses 10 mandamentos como algo verdadeiramente de origem divina. E essa parte da lei civil, que era o olho por olho, dente por dente, né? Que nós ainda, apesar de nos dizermos cristãos, nós ainda estamos presos a ela, né? Porque nós agimos muito mais dentro da lei mosaica do que da lei cristã. E aí Jesus, nessa parte, ele vem modificar, ele vem dizer que a gente deveria retribuir o mal que nos fazem com o bem, que deveríamos amar o nosso próximo e até mesmo os nossos inimigos. Eis aí o desafio de todo aquele que procura seguir Jesus, né? Porque nós estamos ainda muito mais presos à lei mosaica, que pregava lá olho por olho, dente por dente, do que a lei cristã, que prega aí o amor ao próximo e a retribuição do mal com o bem. Imaginemos a Terra nas próximas décadas, não é? O decálogo que vai reger o mundo de regeneração deixa de ser decálogo, passa a ser um quarteto. Porque honrar pai e mãe começa a lei de sociedade. E as outras partes já estão inseridas nas nossas leis civis. As nossas leis civis é que de alguma forma nos ditarão as regras do não matarás, não adulterarás, não cobiçarás. Porque no mundo de regeneração, a lucidez do espírito que habita aquele mundo planificado em regeneração já não tem necessidade desses alertas, porque ele já tem leis civis que controlam tudo isso. Então nós chegamos aí ao final de mais um programa, agradecendo a todos vocês que nos acompanharam em mais um estudo do livro A Gênese. Semana que vem daremos continuidade, nosso André Monteiro ainda estará de férias e eu vou tocando aqui com Maria de Fátima Miranda. Muita paz a todos. Que Jesus nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Damos continuidade ao nosso estudo aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 8º da segunda parte, no qual o nosso querido Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, nos apresenta a trajetória, os ascendentes e as consequências das formas como os espíritos, por ele classificados em expiações terrestres, administraram as suas encarnações. Nós estamos dando continuidade, portanto, ao estudo da trajetória de Juliane Marie, o espírito, a mendiga, que nós sabemos era uma pobre mulher, idosa, enferma, vivia da caridade pública na comuna de Villatte, perto de Nozay, lá no Loire inferior, uma região do rio Loire, lá na França, no sul da França. Ela caiu no poço, foi retirada de lá por um amigo, o Sr. Aubert, e que habitualmente a ajudava, a acompanhava. Ela foi levada para casa, lá desencarnou pouco tempo depois, em função dessa queda. Foi voz geral de que ela se tinha suicidado, mas isto não é verdadeiro, porque lá na primeira comunicação que ela deu lá na Sociedade Espírita de Paris, ela própria declarou que não se suicidou. Ela, quando desencarnou, aproximou-se desse seu benfeitor, o Sr. Aubert, sem que ele soubesse que ela tinha desencarnado, e ele sentiu um leve contato de pessoa que estivesse próxima. Só depois é que ele estabeleceu uma associação entre essa experiência, esse leve contato de uma pessoa como se estivesse próxima, ao fato de que Juliane Marie estava lá junto dele em espírito, porque tinha desencarnado. Seguindo o conselho de um amigo lá da Sociedade Espírita de Paris e de seus protetores espirituais, o espírito Juliane Marie foi evocado lá na Sociedade Espírita de Paris. Os protetores espirituais do Sr. Aubert disseram que ele poderia evocar Juliane Marie, mas que isso daria a ele muito prazer, pelo fato de estar evocando a sua Juliane Marie, a sua amiga. Mas ela não precisava do benefício que ele pretendia prestar-lhe, porque ela era feliz, inteiramente devotada aos que foram compassivos para com ela, inclusive, ou particularmente, o Sr. Aubert, que é um de seus bons amigos. E então nós temos aqui a aplicação da lei de reciprocidade. Ela recebeu auxílio e agora iria auxiliar, acompanhar o seu benfeitor, o Sr. Aubert. Essa é a lei da reciprocidade, a beleza da lei da reciprocidade. E então nessa evocação à mesa mediúnica lá na Sociedade Espírita de Paris, ela disse ao Sr. Aubert que tivesse confiança em Deus, que ia inspirar fé sincera aos doentes de que ele se ocupava a ocasião, porque assim, disse ela, alcançarás sempre o que desejares. E justamente ela fez isso e observou que o requisito era o absoluto desinteresse, coisa que, aliás, era o perfil, o caso do Sr. Aubert. E ela disse que era preciso ter fé antes de tudo. Lembra-te desta máxima e ficarás admirado dos seus resultados.
esta é uma orientação que evidentemente se aplica a todos nós, que todos somos médiuns de um modo geral, e particularmente aos médiuns que temos alguma tarefa nesse particular. Ela orientou: tens feito bem em não desdenhar os humildes, que aliás é a recomendação de Jesus, e ela estava sinalizando que estava afinizada com a orientação, com a palavra, com a orientação de Jesus. Agradece as preces, agradece o serviço que o Sr. Aubert lhe tinha prestado e promete: jamais o esquecerei. E nesse particular, ela também, a esse propósito, mais à frente ela foi também evocada lá na própria Sociedade Espírita de Paris também, no dia 10 de junho de 1864, ela se dirige: caro presidente, a Kardec, e para agradecer a ele tudo que foi oferecido a ela lá na sociedade, ela diz: obrigada por quererdes admitir-me ao vosso centro. Previstes, sob o ponto de vista social, a superioridade das minhas antecedentes encarnações, pois se voltei à Terra com a prova da pobreza, foi para punir-me do vão orgulho com o qual repelia os pobres, os miseráveis. Ela disse que assim pagou a pena de talião. Depois ela se dirige mais diretamente ao Sr. Aubert, dizendo: obrigada a Aubert, esse bom amigo que me facultou a expressão do reconhecimento. Sem a sua mediunidade, eu não lhe poderia provar, agradecida, que minha alma não se esquece das benéficas influências de um coração bondoso qual o seu, recomendando-lhe que procure progredir em sua divina crença. Ela se estende mais nesse detalhamento de agradecimento ao Sr. Aubert, e mais tarde o próprio Sr. Aubert decidiu ou pediu ou dispôs-se a receber por sua própria vez uma outra comunicação, que é, aliás, uma confirmação de tudo o que Juliane Marie já tinha dito a ele em mais de uma oportunidade, como vimos. Nessa comunicação, ela se expressa assim. Ele pede: boa Juliane, uma vez que é vosso desejo auxiliar-me com os vossos conselhos, lembrando que esta é a terceira mensagem de Juliane Marie, e ele se dirige a ela: boa Juliane, uma vez que é vosso desejo auxiliar-me com os vossos conselhos, a fim de que me adiante em nossa santa doutrina, vinde comunicar-vos comigo, certa de que me esforçarei por aproveitar-vos os ensinamentos. E então Juliane Marie se dirige ao Sr. Aubert diretamente. Lembra-te da recomendação que vou fazer e não te afastes dela jamais. Procura sempre ser caridoso na medida de tuas forças. Compreendes a caridade tal como deve ser praticada em todos os atos da vida. Aqui nós lembramos que ele deve ser, portanto, caridoso, procurar sempre ser caridoso na medida das próprias forças. Isso garante que o médium entende a caridade tal como deve ser praticada em todos os atos da vida. Consequentemente, ela não precisa aconselhá-lo nisso. E aqui nós também dizemos: nenhum de nós precisa adiantar-se, avançar nesse conceito, porque nós temos em O Livro dos Espíritos a pergunta de Kardec, que tomou o número
886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus, que é o caso de Juliane Marie e do Sr. Aubert? Respondem os espíritos orientadores da humanidade ao nosso querido Kardec. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Kardec oferece aqui mais uma de suas preciosas notas, como ele diz assim: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, explica Kardec, portanto, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos guias ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Segue Kardec. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente, como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, continua Kardec, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Esta é, portanto, a orientação, é a essência da orientação que Juliane Marie dá ao Sr. Aubert, o seu benfeitor, quando estava encarnada, porque ela lhe diz isso. Mas diz-lhe também que siga a voz da consciência, que jamais nos engana desde que nós a consultemos sinceramente. Ela aqui, claro, nos remete à pergunta e à resposta dos espíritos orientadores ao nosso querido codificador, também em O Livro dos Espíritos, a pergunta que tomou o número 621, onde está escrita a lei de Deus, que é a lei do amor, na consciência, respondem eles. Ela ainda nos diz que nós não devemos nos iludir com missões a cumprir. Diz isso ao Sr. Aubert e, claro, também diz a nós todos, como nós agora dizemos uns aos outros que estamos estudando esta obra, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, pelo programa Luz na Penumbra, na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, aqui na nossa Rádio Rio de Janeiro. Ela então disse que nós não nos devemos iludir com missões a cumprir. Disse isso a Aubert e também a nós, porque evidentemente isto se aplica a todos nós. Ela disse: pequenos e grandes, cada qual tem a sua missão a cumprir. Ela observa que a missão dela foi penosa, mas que fez jus à punição, em consequência das precedentes existências. Ela diz: como confessei ao bom presidente da Sociedade Mater de Paris, que um dia vos há de congregar a todos. Com relação à missão de que todos nós estamos imbuídos, ela diz, pequenos e grandes, o Espiritismo também nos diz, o Evangelho de Jesus nos diz, que devemos respeitar o caminho de cada um de nós, ou seja, o desenho da encarnação de cada um de nós encarnados e também desencarnados. Vemos isso
à mesa mediúnica, e Kardec estudou esta importante questão sobre a missão que cada um de nós tem a cumprir nas perguntas a partir de número 568 e até a nota, particularmente até a nota a partir da pergunta 581. Então nós vemos aqui e vamos partilhar estes ensinamentos que os espíritos orientadores da humanidade ofereceram a Kardec e que está tudo aqui exemplificado neste caso, neste relato de Juliane Marie, a mendiga, que na verdade era um espírito e se revelou um espírito com grandes conquistas. Kardec pergunta na pergunta 568 em O Livro dos Espíritos: os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem na erraticidade ou encarnados, e os espíritos esclarecem que podem tê-las num e noutro estado, portanto encarnados e desencarnados. Para certos espíritos, esclarecem os mentores, certos espíritos errantes é uma grande ocupação. Mais à frente, na pergunta que tomou o número 570, os espíritos percebem sempre os desígnios que lhes cumpre executar? Não percebem sempre. Muitos há que são instrumentos cegos, outros, porém, sabem muito bem com que fim atuam, porque fizeram parte da elaboração de sua ficha encarnatória, ou chamada ficha kármica, e então eles sabem exatamente o que os espera, porque concordaram com isso nesse planejamento pré-natal que foi avalizado pelos seus mentores. Mas a importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito. O estafeta esclarecem os espíritos superiores a Kardec. O estafeta que leva um telegrama ao seu destinatário também desempenha uma missão, se bem que diversa da de um general. Portanto, é de acordo com as capacidades e a elevação do espírito. E a missão de um espírito é imposta ou depende da sua vontade? Os espíritos esclareceram a Kardec que o espírito pede a missão e ditoso se considera se obtém a missão que solicita. E Kardec desdobra essa questão. Pode uma mesma missão ser pedida por muitos espíritos? A resposta é afirmativa. É frequente apresentarem-se muitos candidatos, mas nem todos são aceitos, porque nós já vimos que depende das capacidades e da elevação do espírito, que é o que está acontecendo com Juliane Marie. Ainda uma outra questão que é colocada por Kardec, porque como se pode reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão? Os espíritos respondem: pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. Por isso nós vemos aqui a distinção das missões que têm os grandes benfeitores da humanidade, os nossos mentores e nós próprios, porque, como já foi explicado por eles mesmos, espíritos superiores a Kardec, a importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito. Diz-nos ainda os nossos mentores, os espíritos superiores, através das perguntas de Kardec. Nós nos reportamos agora à pergunta 581.
a respeito dessas questões, pergunta Kardec. Certamente desempenham missão os homens que servem de faróis ao gênero humano, que o iluminam com a luz do gênio. Entre eles, porém, alguns há que se enganam, que de par com grandes verdades propagam grandes erros. Como se deve considerar a missão desses homens? Resposta dos espíritos superiores ao nosso codificador. Como falseadas por eles próprios. Estão abaixo da tarefa que tomaram sobre os ombros. Contudo, mister se faz levar em conta as circunstâncias. Os homens de gênio têm que falar de acordo com as épocas em que vivem, e assim, um ensinamento que pareceu errôneo ou pueril numa época adiantada, pode ter sido o que convinha no século em que foi divulgado. Indagam ainda as perguntas de Kardec, em que ele diz que cada um é recompensado de acordo com as suas obras, com o bem que intentou fazer e com a retidão de suas intenções no cumprimento da missão ou da tarefa ou do compromisso que o espírito aceitou no plano espiritual. E Kardec nos dá ainda mais uma de suas preciosas notas. Os espíritos encarnados têm ocupações inerentes às suas existências corpóreas. No estado de erraticidade ou de desmaterialização, tais ocupações são adequadas ao grau de adiantamento deles. Uns percorrem os mundos e instruem e preparam para a nova encarnação. Se instruem e preparam para a nova encarnação. Outros, mais adiantados, se ocupam com o progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo ideias que lhes sejam propícias. Assistem os homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Outros encarnam com uma missão de progresso. Outros tomam sob sua tutela os indivíduos, as famílias, as reuniões, as cidades e os povos, dos quais se constituem os anjos guardiães, os gênios protetores e os espíritos familiares. Outros, finalmente, presidem aos fenômenos da natureza, de que se fazem os agentes diretos. Os espíritos vulgares se imiscuem em nossas ocupações e diversões. Os impuros ou imperfeitos aguardam em sofrimentos e angústias o momento em que praza a Deus proporcionar-lhes meios de se adiantarem. Se praticam o mal, é pelo despeito de ainda não poderem gozar do bem. É por isso que Juliane Marie insistiu tanto, junto ao seu benfeitor, que deve ele sempre observar a prática do bem e não se iludir com as missões a cumprir, porque pequenos e grandes, diz ela ao seu benfeitor, cada qual tem a sua missão a cumprir, e agora ela cumpre também a missão de recompensar o bem que recebeu de tantos deles. A nota de Kardec é muito especial para todos nós, e ela vem então proteger Juliane Marie aos que a tinham desprezado sob os andrajos da miséria. É então a aplicação da máxima evangélica: os grandes serão rebaixados e os pequenos serão exaltados. Felizes os humildes, felizes os aflitos, porque serão consolados. Não desprezei os pequenos,
porque aquele que vos parece pequeno neste mundo pode ser bem maior do que julgais. Essa a grande mensagem de Juliana Marie. Há os orgulhosos, julgam-se fortes pensando poder aniquilar-vos, mas, bons amigos, tranquilizai-vos e não receei enfrentá-los, porque são menos invencíveis do que porventura possais supor. Dentre eles há muitos receosos de que a verdade lhes venha deslumbrar os olhos. Esperai, que acabarão por vir auxiliar a coroação da obra. Juliana Marie. A paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.